Olá, 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 gente! Vamos voltando então do nosso intervalo. Agora há pouco vocês tiveram uma demonstração pelo professor Guilherme a respeito da estrutura do Poder Judiciário e, notadamente, que essas informações são imprescindíveis para quem está começando a sua vida profissional. E todos nós temos que ter essa humildade de saber que, embora muitas vezes a pessoa seja advogado, tenha um ótimo desempenho na prova da OAB, seja um aluno exemplar, muitas vezes com questões práticas do dia a dia, de como, onde protocolo, como eu tenho acesso a tal informação, muitas vezes isso faz falta porque é do cotidiano, é do dia a dia, e é só com a experiência que a gente vai tendo mais familiaridade e mais também informações a respeito de como o processo vai tramitar, como eu poderei ter essas informações, como eu poderei passar essas informações para o meu cliente. Bem, nesse segundo momento, nós vamos tratar um pouquinho mais da questão processual. Coloquei aqui o passo a passo, foi mais ou menos o que o professor Guilherme fez com vocês. A petição inicial, a distribuição, e aí depois do despacho aqui, desde a distribuição, nós estaríamos já na vara para o qual foi distribuída essa nossa petição inicial. Eu quero começar falando com você sobre petição inicial e desmistificando algumas questões que muitas pessoas falam ou que nós temos estudado quando fazemos a prova da OAB, enfim. A vida real, ela é muito diferente de uma prova prática profissional. Como eu disse, nem sempre a vida real vai ter um espelho de correção, nem sempre ela vai ter uma resposta. Nós vamos descobrir essa resposta com o processo judicial. Nem sempre aquela demanda que vai chegar ao teu escritório tem um modelo. E eu já começo com essa provocação. Muita gente me pergunta sobre modelo. Existe modelo para minha ação? Existe algo que eu possa me basear para elaborar a minha petição inicial? Muitas vezes há. E eu não vou aqui desmerecer os modelos, muito pelo contrário. Tem muitos modelos que são, sim, úteis, que podem ser utilizados. Mas nós temos que sempre adaptá-los ao nosso caso, à realidade que está sendo apresentada. A inexperiência e muitas vezes a insegurança faz com que o advogado queira ter um modelo, um norte para começar o seu trabalho. Ter um norte é diferente de utilizar tal qual aquele modelo veio. Muitas vezes a pessoa busca um modelo na internet ou em algum livro e não faz as devidas adaptações para o seu caso. E isso pode prejudicar até mesmo para a decisão que você está tentando buscar a solução daquele conflito. Então vamos estabelecer o seguinte: na vida real, é claro que você pode utilizar modelo. Inclusive, com a experiência, você vai criando os seus próprios modelos. E o modelo ele serve muito mais para otimizar o seu trabalho, no sentido de não precisar repetir toda vez informações que são padronizadas, como o endereçamento, como alguns dos pedidos, como a organização mesmo da sua petição. Isso sim, o modelo ele é bastante útil. Agora, a cada caso que você tiver, a narração dos fatos, a identificação dos fundamentos que você vai utilizar, eles terão que ser adaptados e adaptados à sua realidade. Por isso que eu coloquei aqui aqueles elementos fundamentais de uma petição inicial para a gente conversar e principalmente para falar sobre a necessidade de você sempre observar naquele modelo que porventura você esteja seguindo, se isso está ou não atendido para o seu caso. Então, se você vai começar a sua petição do zero, ótimo, porque aí você já vai ter que ter atenção em todos os elementos. Mas se você vai começar uma petição, sendo ela elaborada em cima de outra que já foi feita, muito cuidado. Então, a começar pela questão da competência. A competência ela vai ter que ser definida de acordo com a matéria e de acordo com a localidade que é aquela específica para aquele caso que você está tratando. É importante lembrar que, como o professor Guilherme falou antes e demonstrou aqui naquele esquema,
você pode ter uma petição inicial endereçada para a Justiça Comum, estadual ou federal. Você pode também ter uma petição inicial endereçada para uma Justiça Especializada. O que vai definir essa justiça competente é a matéria que você vai tratar. Então, primeiro passo que você tem que identificar quando o cliente chegou, narrou a situação para você, é qual é a matéria que ele está te trazendo. Ele está te trazendo uma matéria trabalhista? Bem, então eu vou para a Justiça Trabalhista. Esse meu cliente está tratando de uma cobrança indevida por um sistema de telefonia? Bom, então eu vou para a Justiça Comum e aí, como o professor Guilherme falou, você tem ainda a opção de Justiça dos Juizados Especiais, ou você vai para uma vara civil. Você está diante de uma ação previdenciária. Bom, a ação previdenciária tem competência da Justiça Federal. Então, a cada demanda que você for tratar, você tem que se situar dentro da competência de qual justiça estamos falando. Depois de entender qual é a justiça, você vai também pensar sobre a competência para ajuizamento daquela ação, a competência territorial. Também aqui, a depender se é uma demanda civil, a depender se é uma demanda trabalhista, previdenciária, você vai ter regras que estabelecem essa competência. Essas regras, elas vão estar lá no Código de Processo Civil ou vão estar lá na CLT. A título de exemplo, no Código de Processo Civil, a gente pode colocar aqui na tela, só para a título de exemplo, você vê que nós temos várias regras de fixação da competência. Por exemplo, se for uma ação fundada em direito pessoal, direito real, sobre bens móveis, será proposta em regra no domicílio do réu. Agora, se a gente estiver falando de uma ação fundada em direito real sobre bens imóveis, será o competente o local onde estiver situada a coisa. E ainda nós temos alguns foros especiais, como, por exemplo, para ação de divórcio ou para aquela ação de reconhecimento ou dissolução de união estável, como nós temos ali a do domicílio do guardião, o domicílio do guardião do filho incapaz, ou do último domicílio do casal, se não tiver filho incapaz, ou ainda do domicílio do réu, se não tiver nenhuma das partes mais residindo naquele domicílio que era do casal. Claro que se você for lá para o Código de Processo Civil, e a nossa intenção aqui não é perpassar por todas essas regras processuais, mas apenas te mostrar o caminho. Então, se você está fazendo uma ação civil, você terá artigos no Código de Processo Civil a estabelecer essa competência. Da mesma forma, se você está fazendo uma ação da competência da Justiça do Trabalho, você tem o artigo 651 da CLT, que fala lá que, em regra, é o local da prestação dos serviços e traz algumas exceções. Então, apenas para lembrar que essa competência aqui, sempre quando você vai elaborar essa petição inicial, você tem que pensar na competência de qual justiça nós estamos falando e também da competência territorial. Porque nós temos que, quando do endereçamento dessa nossa petição, já fazer o endereçamento correto, o endereçamento adequado. Assim a gente evita uma série de problemas com o desenrolar deste processo. Bem, quanto à qualificação, que é o nosso segundo ponto da petição inicial, eu também não vou referir todos os itens de qualificação, mas eu quero destacar a importância que tem de você, lembram daquela entrevista com o cliente, da importância de você captar todas as informações, de coletar todos os documentos. Isso é importante porque quando você for elaborar a petição inicial, você vai precisar desses dados. Então, muitas vezes, aquele advogado que quando da entrevista com o cliente não fez anotações ou não solicitou a cópia dos documentos, chega na hora da elaboração da petição inicial e trava em alguma questão banal, como, por exemplo, faltou o endereço, faltou o RG, faltou o CPF, e essas informações, quanto mais rápido você tiver, mais rápido também você vai conseguir fazer essa petição inicial. Lembrando que quando você vai fazer esse protocolo pelos sistemas eletrônicos, de processo judicial eletrônico, o próprio sistema já vai te cobrar algumas informações. Então, é importante que você tenha todos esses dados.
Eu trouxe também aqui na tela para recordar que nós temos que trazer sempre os nomes, né, e prenomes, então nome completo, e por isso que é importante fazer cópia lá do documento da identidade. Assim você tem o nome corretinho, na sua grafia correta, para evitar qualquer tipo de problema também com a identificação das partes. O estado civil ou existência de união estável, a indicação da profissão, o número dos documentos, aqui CPF no caso de pessoa física, CNPJ no caso de pessoa jurídica. Vejam que o Código de Processo Civil atual, ele traz a necessidade do endereço eletrônico, e essa é uma tendência cada vez maior que se dê também as intimações e notificações de forma eletrônica. Então, trazer o e-mail para o advogado também é extremamente importante ter esses demais contatos com o seu cliente, endereço eletrônico, o número de telefone, todas essas informações para que ele possa fazer o contato quando necessário. E também o domicílio e residência, tanto do autor e do réu. Estas informações são imprescindíveis. Aí você tem a seguinte situação, problema. Chega o teu cliente no teu escritório, ele tem um problema, mas ele não tem as informações quanto ao réu. Ele sabe que é fulano de tal, mas não sabe onde fulano de tal reside. E é um requisito para a petição inicial. Se este réu ele é possível de ser localizado, tem que ser diligenciado nesse sentido, porque só será permitido depois uma citação por edital se porventura efetivamente o endereço dessa pessoa é desconhecido, se essa pessoa está em lugar incerto ou não sabido. Então é papel também do cliente diligenciar no sentido de localizar o endereço, de trazer essas informações de identificação da parte contrária, para que se possa fazer uma ação que vá conseguir ter a sua tramitação, a sua marcha normal do processo. Vejam que o endereço errado do réu vai fazer com que a citação seja frustrada. Aí, lembram que agora há pouco o professor Guilherme falou sobre a morosidade processual. E isso é uma das questões que pode trazer morosidade, porque aí se tenta um novo endereço e volta novamente infrutífero. Aí, neste meio de tempo aqui, para que essas diligências sejam feitas, você pode ter 6 meses, 7 meses ou até mais, sendo ali que o seu cliente está esperando a resolução do seu conflito. Então, importante destacar também que quando esgotadas as tentativas e a parte não conseguiu localizar, e hoje a gente tem a internet, que é um facilitador nesse sentido, de localizar endereço, de localizar pessoas, mas não tendo obtido esse resultado positivo, lembre que você pode pedir ao Poder Judiciário, neste processo, algumas diligências, como a solicitação de informações ao cartório eleitoral, porque os dados normalmente são atualizados, a solicitação de informações àquelas companhias que prestam determinados serviços públicos. A gente pode ter para energia elétrica, sistema de abastecimento de água, o próprio telefone, né? Porque normalmente essas pessoas podem ter dados ali atualizados para facilitar essa localização. Então, temos sempre que fazer essa checagem. É possível encontrar o endereço? Se for possível, tem que se diligenciar nesse sentido. Não é possível, foram esgotadas todas as tentativas que a parte tinha de fazer essa busca e ela não conseguiu, bom, aí tem que se partir para um pedido ao Poder Judiciário no sentido de localizar esse endereço. Lembrando que sempre que a gente puder localizar a parte ré, ela deve assim ser feita. Somente vai haver a citação por edital se forem esgotadas essas tentativas, se a pessoa efetivamente estiver em local incerto e não sabido. Por isso, então, essa importância da qualificação, por isso essa importância de checar corretamente os endereços que forem indicados. Como o professor Guilherme falou antes, muitas vezes o cliente também não tem todos os detalhes, todas as informações. Pode te trazer um número equivocado, uma rua equivocada. Cheque, verifique, faça essa consulta prévia antes no sistema do correio, esse endereço existe. Coloca no Google, nosso amigo, traz lá várias informações. Então, dá uma checada para evitar que depois esse processo tenha esses entraves por questões de endereço informado de forma equivocada, ou até mesmo, e aí reitero aqui, a atenção do advogado
para esses dados. Quando for fazer a petição inicial, de colocar os dados corretos nesta qualificação para evitar esse tipo de problema. Inclusive, para quem vai se utilizar de modelo. Aí pega um modelo antigo e esquece de trocar o endereço da parte ré. Aí já dá um monte de problema no processo. Então, muita atenção aqui. Pode parecer algo banal, mas pode também trazer grandes problemas no decorrer do processo. Bom, aí chegamos nos fatos. Quando nós falamos dos fatos, e a depender, assim, por exemplo, quem já foi meu aluno lá em segunda fase, em Direito do Trabalho, eu sempre falo que em Direito do Trabalho nós temos uma metodologia própria, que é a identificação dos temas, né, das teses, e dentro de cada tese a gente vai abordar o fato e já trazer também o fundamento. Na vida real também é assim, é uma técnica que é bastante útil para principalmente identificar todos os temas, os seus fatos, fundamentos de forma apartada. Mas nada impede também, e principalmente na justiça civil, se faz essa distinção entre fatos e fundamentos em tópicos separados. O que eu quero destacar com vocês? O papel do advogado não é reproduzir tudo o que o cliente traz, em termos de fato. É de reproduzir aquilo que é importante para aquele tipo de processo. E de reproduzir de uma forma clara, de uma forma objetiva, para que aquela pessoa que for ler a petição compreenda o que está sendo dito. Parece uma bobagem, parece chover no molhado, mas é importante deixar esses fatos de forma muito clara pelo seguinte: você que escutou o seu cliente, passou horas conversando com ele, compreendeu exatamente como os fatos aconteceram. Só que se você não conseguir reproduzir estes fatos desta maneira na petição, pode ser que o magistrado, quando da leitura, não compreenda. É sempre importante dizer que a palavra falada, muitas vezes pela nossa entonação, pelos nossos gestos, pela nossa expressão facial, a outra pessoa vai compreendendo a nossa mensagem. E muitas vezes na escrita isso não acontece. Então tem que utilizar corretamente a pontuação. Isso falar de novo, né, chover no molhado, mas você tem que utilizar corretamente a pontuação, você tem que ser claro com as informações e objetivo. A que importa aqueles fatos que você está contando naquele processo? Para que isso importa? Eu falo isso porque existe uma tendência, né, de quando a gente se envolve com o cliente, com aquela situação que foi apresentada, muitas vezes se alongar demais. E nem sempre isso é produtivo. Como também falou o professor Guilherme, muitas vezes o magistrado que vai analisar essa nossa petição, ele tem muitas outras para analisar naquele dia. Então, uma petição muito extensa, uma petição repetitiva, cansativa, não é agradável de ser lida. E muitas vezes, por conta disso, dificulta a compreensão e a melhor solução para o teu conflito. Então, fato é ser objetivo. O que aconteceu, quando aconteceu e por que esse fato importa para o meu processo. E sempre amarrar esse fato com estes fundamentos que eu vou trazer. Lembrando aqui que, como é comum e você escuta provavelmente desde o primeiro semestre da faculdade, o direito você não precisaria dizer porque o juiz deve conhecer. Mas é muito importante que você amarre esses fatos com estes fundamentos. Você tem um fato, você tem que dizer que para aquele fato, aquele direito se enquadra. Por quê? De diversas situações que podem acontecer, apenas algumas se enquadram dentro daquela hipótese que a legislação previu. Então, este é o teu papel, de dizer que aquele fato que você está relatando, ele se enquadra com aquele direito que você está pretendendo. E aqui, vale também fazer algumas observações. Será que eu preciso trazer doutrina? Será que eu preciso trazer jurisprudência para essa minha petição inicial? A resposta é depende. Por que depende? Porque se eu tiver um fato que é claramente tratado pela legislação,
pronto, não há dúvida, não há teorias, não há divergência doutrinária, eu posso simplesmente me reportar ao direito e dizer que o direito já prevê essa hipótese. Eu não tenho que fazer longas discussões a respeito de algo que é pacífico. Vou trazer um exemplo que até foge da minha área trabalhista, mas que também atuo. Por exemplo, na área de família, para você buscar um divórcio, nós sabemos que não há necessidade de ter um motivo específico, uma traição, alguma coisa desse sentido. Basta que as partes não tenham mais interesse de continuar aquele relacionamento. E aí, então, eu não preciso lá trazer jurisprudência dizendo que as partes podem se divorciar, trazer um monte de doutrina dizendo que as partes podem se divorciar. Ora, eu não preciso fazer isso por quê? Porque a própria legislação autoriza, ponto. Né? Eu posso ter que trazer doutrina, eu posso ter que trazer jurisprudência quando é uma situação nova. Por exemplo, eu tenho uma teoria da responsabilidade objetiva, eu tenho uma teoria da responsabilidade subjetiva. Então, eu vou tentar destacar que para os meus fatos é a teoria objetiva que deve ser aplicada. Aí sim, eu posso trazer doutrina para explicar o que é essa teoria, para dizer por que ela se enquadra com estes fatos que eu estou relatando. Que já há decisões entendendo que para aquele caso deve ser adotada a teoria tal. Aí sim, porque não é algo que esteja extremamente claro pela legislação. Quando é algo que está totalmente claro pela legislação, não há necessidade. Então, trazendo também um outro exemplo, vamos imaginar que fosse uma reclamação trabalhista. Se eu quero pleitear horas extraordinárias e tem um artigo da CLT que diz que o limite de horário diário, a jornada de trabalho é 8 horas e 44 semanais, e que se elaborar além desse horário tem direito a um adicional de 50%, tá lindo. É isso que eu preciso dizer. A pessoa elaborou mais do que isso, como a legislação prevê, tem direito ao adicional de horas extras. Agora, se porventura eu estou tratando de uma situação peculiar, que a pessoa não tinha controle de jornada, ou que ela tinha um cargo de gestão, e que daí, não obstante a legislação dizer que nestes casos não há controle de jornada, mas que existia ali, em razão do excesso de jornada, um dano existencial, bom, eu já estou fazendo uma grande discussão, tentando fazer de um fato que ensejaria uma hora extraordinária, a um fato que levaria a um dano existencial, aí eu tenho que trazer, sim, doutrina, trazer jurisprudência, para dizer que existe essa possibilidade, já que a legislação tão somente não traria essa possibilidade. Então, temas novos, temas polêmicos, situações em que há um detalhe do fato que vai levar para uma situação, você pode sim se utilizar da doutrina e da jurisprudência. Agora, eu digo isso com bastante cautela, porque muitas vezes você pega lá, e eu já fui juíza leiga dos juizados especiais, antes o professor Guilherme falava um pouquinho a respeito. E nessa minha experiência, muitas vezes você tinha um fato simples, fato de juizados especiais, e vem uma petição de 20 páginas. Aí eu te pergunto, precisa 20 páginas para trazer ali aquele fato singelo que aconteceu e que precisa de uma resposta? E aí vinha 5 autores para dizer a mesma coisa, mais 10 jurisprudências que são todas no mesmo sentido. Não há necessidade. Isso é apenas cansativo para quem vai fazer a leitura. Porque se você colocar um doutrinador e mencionar que também no mesmo sentido é fulano, ciclano e beltrano, se aquela outra pessoa se interessar e ela quiser buscar mais informações, ela pode ir. Se você trouxer uma jurisprudência e disser que nesse mesmo sentido há outras, aliás, se é jurisprudência é porque já há outras decisões naquele mesmo sentido, né? Então você vai poder dizer que existe já um entendimento do tribunal a respeito daquele assunto naqueles moldes. Então isso faz com que a petição seja mais singela, mais enxuta. E lembrando que estes fatos têm que estar sempre amarrados com os fundamentos. Você não pode simplesmente jogar artigo, jogar uma jurisprudência, jogar uma doutrina, sem que isso tenha relação alguma com os fatos que você está apresentando. Sempre, para quem for ler a sua petição,
ele tem que entender por que aquele artigo foi mencionado, por que foi citado aquela doutrina, por que foi citada aquela jurisprudência. Faça esse teste, leia a sua petição e perceba, será que se eu não soubesse do caso, eu saberia por que eu mencionei essa decisão? Por que eu mencionei esse artigo? Porque se você não identificar isso, temos que arrumar para que esses fatos e fundamentos fiquem devidamente organizados. E é destes fatos e destes fundamentos que vão resultar os seus pedidos desta petição inicial. Pedidos numa petição inicial, eles são extremamente importantes, porque são eles que vão definir o contorno e o resultado do processo. Afinal de contas, o juiz não pode conceder além do pedido, ele não pode conceder extra ao que foi pedido, porque senão nós estaríamos incorrendo em sentença ultra petita, extra petita. Então, os pedidos é que vão delimitar aquela atuação do juiz, no que o juiz vai poder percorrer, no que ele vai poder decidir. Então, quando se vai fazer esses pedidos, é importante parar, pensar: o que eu quero com este processo? Os pedidos nada mais são do que a conclusão entre o que você alegou como fato, entre o que você sustentou lá nos seus fundamentos. Então, afinal de contas, que conclusão você chega? A que pedido você entende que deve ser deferido neste processo? Os pedidos, eles têm que sempre ser certos, e aqui eu falo de justiça civil e justiça do trabalho também, certos e determinados. Quando eu digo certos e determinados, o Código de Processo Civil se preocupou com isso, porque nós temos que saber exatamente o que se pretende, e na Justiça do Trabalho, pós-reforma trabalhista, ainda se exige mais, que se faça uma indicação, mesmo que meramente estimativa, de valor, porque também assim nós vamos poder ter a contestação baseada nestes pedidos que foram feitos. Se o pedido ele não é preciso, ele não é exato, fica difícil também a contestação. Só para exemplificar para vocês, no Código de Processo Civil, eu trouxe aqui na tela, o artigo 322, ele diz que o pedido tem que ser certo. E aí, dentro desse pedido principal, vão se incluir os juros, a correção monetária, a verba de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios. Então, no artigo 322 do CPC diz que o pedido deve ser certo, e no pedido 324 diz que o pedido deve ser determinado. Só que aí vem um parágrafo e diz que é possível, em algumas situações, fazer pedido genérico. Como, por exemplo, naquelas ações universais, se o autor não pode individualizar os bens demandados, quando não for possível determinar desde logo as consequências do ato ou fato, quando a determinação do objeto ou do valor da condenação depender de ato que deva ser praticado pelo réu. Então, existem exceções para essa obrigatoriedade do pedido ser determinado? Existe. Também cabe aqui você verificar se o seu caso está dentre estas hipóteses ou não. É claro que numa petição inicial, o que você tem que sempre buscar? A procedência dos seus pedidos. Então, a procedência, vamos imaginar que você esteja fazendo uma ação que busca uma indenização. Uma indenização por dano moral e por dano material. E, além disso, por dano estético. Vamos imaginar que aconteceu um fato, este fato enseja responsabilidade civil, e aí você vai aqui, dentre os fatos, narrar o que aconteceu, dizer do nexo causal, dizer que aquele fato, ele é de responsabilidade daquele réu, e dizer que existe esse nexo de causalidade, e dentre os fundamentos aqui você vai tratar da responsabilidade civil. Agora, o que você vai pedir? Quando você vai pedir a procedência, você vai pedir a indenização por dano moral, a indenização por dano material, o dano estético, e você tem que especificar. O que você está pedindo? Uma indenização por dano moral? O Código de Processo Civil diz que você tem que atribuir um valor. O que você está pedindo? Você está pedindo uma indenização por dano estético? Que você tem que indicar o valor. Se você está pedindo dano material, e o dano material ele pode se
dividir em lucros cessantes e o dano emergente, então o que se gastou e o que se deixa de ganhar, você também tem como fazer o somatório e fazer o pedido correspondente. Todos esses pedidos devem ficar claros aqui. Todos os pedidos devem ficar claros. E também, além do pedido principal, você pode fazer pedidos alternativos, você pode fazer pedidos subsidiários. Não esqueça do seguinte, você pode ter um pedido principal, mas você também pode fazer outros. Se porventura o seu pedido principal não for deferido, não for julgado procedente, que então seja julgado procedente um pedido subsidiário. Essa possibilidade aqui, ela também é trazida pelo Código de Processo Civil, se aplica também para o processo do trabalho. Os pedidos alternativos também, quando você tem uma opção ou outra, né, você pode trazer essas duas possibilidades, como, por exemplo, ou forneça o tratamento ou pague uma indenização compensatória. Estou só exemplificando aqui. Então, é possível fazer esses pedidos alternativos. Isso também tem que ficar claro, e é na forma da redação dos seus pedidos é que vai ficar claro se é um pedido subsidiário, ou se é um pedido alternativo, ou ainda se são pedidos cumulativos. Lembrando lá, né, eu sei que vocês já viram isso, né, na faculdade, viram isso quando estudavam para a OAB, mas nunca é demais repetir. Quando você vai fazer esses pedidos, se você quer todos eles, você vai fazer pedidos cumulados. Então, você pode arrolar todos os pedidos, dizendo, diante do exposto, requer a procedência do pedido de indenização, isso e aquilo. Agora, se você quer um ou outro, você tem que deixar claro no seu pedido, você vai ter que dizer que você requer uma indenização no valor de tanto ou, alternativamente, o pagamento das despesas efetuadas, sei lá, estou dando um exemplo aqui, tá? Se for, por outro lado, pedido subsidiário, então, que se conceda isso ou, subsidiariamente, outro pedido. Então, tem que sempre trazer. Quando é pedido alternativo, vai ficar a cargo do juiz escolher qual deles ele vai deferir, qual deles ele vai determinar. Já nos pedidos subsidiários, você tem um pedido principal, que é esse que você está pedindo primeiro, e só de forma subsidiária é que você tem um outro pedido. Então, vale a pena recordar essas regras, se for o caso, no dia que você estiver fazendo a sua petição inicial, vá lá no CPC, faça essa busca, para você não errar na redação dos pedidos. E volto a dizer, por quê? Porque você pode estar fazendo a petição em cima de um modelo em que os pedidos eram cumulativos. E aí ele vai trazer todos ali, sem a indicação de que um daqueles é alternativamente ou subsidiariamente. Quando você vai fazer a sua petição, você tem que fazer essas devidas adaptações. Não coloquei aqui, mas agora vou colocar que também na nossa petição temos que indicar o valor da causa. E aí, gente, a indicação do valor da causa, ela é importante, como falou o professor Guilherme, para determinar as custas, quando a gente fala na justiça comum, porque na justiça do trabalho, por exemplo, nós não temos o pagamento das custas no início do processo, então somente depois, ao final. Mas a indicação do valor das custas, a indicação do valor da causa, ela tem várias finalidades. Primeiro, trazer a pretensão daquela pessoa naquela ação, porque ele vai corresponder ao somatório dos pedidos, então aqui nós já vamos ter uma dimensão do que está sendo pleiteado nessa ação, mas também, como eu disse, serve para parâmetros de custas, serve para parâmetros numa eventual sucumbência, o valor da causa também pode ser definidor do procedimento a ser adotado naquele processo, por exemplo, se ele fica ou não abaixo dos 40 salários mínimos lá da competência dos juizados especiais, se ele fica abaixo dos 40 salários mínimos, lá na Justiça do Trabalho tem um rito que é o rito sumaríssimo. Então, quando você tem a sua ação minutada e chegou no valor da causa, você consegue aqui também definir o rumo que esse processo vai tomar. Se nós estaremos diante de uma ação de um procedimento ordinário, de um procedimento sumaríssimo, o que nós teremos aqui como procedimento para essa nossa ação.
É claro, você vai finalizar. E até é importante dizer que naquelas ações em que você não tem o valor econômico a ser pretendido, você pode atribuir o valor da causa com outros parâmetros que o Código de Processo Civil te traz. Então, se porventura você não está falando de pedidos que trazem um valor puramente econômico, o CPC traz outros critérios. E, em última análise, o Tribunal de Justiça, ele traz lá o valor de alçada. Lá no site do Tribunal de Justiça, se você for em custas processuais, e aí deixa eu ver se eu tenho aqui, até para mostrar para vocês algo que a gente tem à nossa disposição. Aqui, ó. Vamos colocar na tela. Olha só, pessoal. Aqui, claro, é o site do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Você deve, se você está em outro estado, você deve buscar também pelo sistema do seu tribunal correspondente, mas ele vai trazer, por exemplo, no item das custas processuais, ele traz uma série de questões, traz as legislações, se você tem dúvida a respeito, e também aqui, ó, ele traz o valor de alçada. Valor de alçada para outubro de 2018, 9.202,50. Então, traz muitas informações. E importante também dizer que visitem os sites, visitem os sistemas do Tribunal de Justiça, do TRF, do TRT, do STJ, do STF. Mas, professora, não tem nenhum processo lá. Não interessa, vai vivenciando, vai mexendo com estes sistemas, vai vendo aonde tem as informações. Porque num dia que você precisar, você vai saber se localizar, vai saber como acompanhar um processo, como buscar informações. Então, por exemplo, aqui no site do Tribunal de Justiça, se você vier em processos, você tem como fazer o acompanhamento processual, olha só, você pode fazer esse acompanhamento processual pelo número do processo, pelo número da OAB, pelo número da parte, ou ainda se é o caso de execução criminal. Se você for ainda aqui para processos, você vai ter também informação processual, autoatendimento, processo eletrônico, formulário de protocolo de petições, também o diário da Justiça eletrônico, você vai ter a consulta ao selo, código das comarcas, vai ter a informação sobre as custas, outra informação extremamente importante, que é as sessões e as audiências. Então, vamos imaginar, você tem a sua audiência marcada lá para o dia tal, tá? Lá para o dia 10 de dezembro, e você tem um outro evento, quer saber se tem muitas audiências naquele dia, se você quer consultar a pauta para saber se a sua é a primeira, a última, quantas tem na sua frente, você pode vir aqui fazer essa busca também pela pauta de audiência ou de sessão no segundo grau. Além disso, você pode buscar informações aqui sobre requisição de cópia de processo, sobre precatórios, enfim, sobre conciliação, sobre leilão, tem várias informações. Então, se tiver com tempo, enfim, vai buscando estas informações, porque os sites eles são autoexplicativos e você vai conseguindo achar aqueles caminhos que vão te auxiliar ali, desde a hora de pensar sobre as custas processuais, até qual o trâmite do seu processo. Então, quando o professor Guilherme falou que o cliente ele fica acompanhando o processo, sim, porque essa forma de acompanhar o processo, pelo nome, pelo número da OAB, pelo número do processo, o cliente tem esse acesso, ele vai poder fazer. E acho que é transparência também da atividade que está sendo prestada, que o cliente possa fazer essa conferência e ele vai ficar cuidando. Você vai ter, talvez, muitos processos, e aí você não vai ter tempo de fazer essa verificação todos os dias, mas o cliente, como ele tem um processo só, ele vai fazer essa verificação todo dia e talvez ele vai te trazer a informação antes mesmo de sair a nota de expediente para você. Então, é importante ter esses caminhos, essa forma de transparência do que está acontecendo com o processo, tanto para o advogado como também para o próprio cliente. Claro, ele tem interesse, ele tem necessidade de saber o que está acontecendo com o seu processo.
Bem, aí falei para vocês então que elaborada a petição inicial, se for processo físico, né, se for processo físico, você vai ter que fazer a impressão, vai ter que assinar, você vai ter que fazer cópia. Por quê? Porque vai ter que ter cópia para citação. Isso na questão de processo físico, como o professor Guilherme tratou antes. Agora, pode ser que o teu processo ele já seja encaminhado para o PJE, no caso da Justiça do Trabalho, ou para o EPROC, no caso de Justiça Federal, e que está sendo adotado em algumas justiças comuns, estaduais, e é utilizado na Justiça Federal também, por exemplo, aqui do nosso TRF da 4ª Região. Eu quero só te apresentar um pouquinho sobre eles aqui na tela. Olha só. Primeiro eu trago para vocês aqui o EPROC da Justiça Federal. Aqui eu estou trazendo a informação, né, o sistema aqui, eu estou navegando pelo site do TRF da 4ª Região. E aí, quando você está nesse site, você vai ter a indicação também, olha, de várias informações que você consegue através dos links aqui, né? Sistema judicial, você vai ter a informação ali sobre os calendários, se você quer saber se vai ter expediente ou não em determinado dia. Você vai ter a consulta processual para fazer esse acompanhamento, vai poder fazer autenticação de certidão, entre outras coisas aqui. Mas o que eu quero destacar com vocês é esse cara aqui, ó, o EPROC, o Sistema do Processo Eletrônico. Então, você tem duas formas de acessar. Uma que é por login e senha, né? Na Justiça Federal isso ainda é possível, e a outra que se recomenda utilizar é através da certificação digital. O certificado digital, ele confere autenticidade para aqueles documentos que estão sendo produzidos, e a assinatura digital, através do certificado digital, ela equivale à assinatura física, ou seja, confere credibilidade e confiança de que aquele documento foi assinado por aquele advogado. Então, se você fosse fazer, por exemplo, uma ação previdenciária, aqui, claro, eu estou no site do TRF, vamos entrar no do Rio Grande do Sul, você vai ter a mesma possibilidade, você vai ter o link do EPROC também, e você vai entrar com o certificado digital. Esse login vai te exigir uma senha, e você vai entrar no sistema. Esse sistema vai te permitir fazer o protocolo das petições iniciais, vai te permitir acompanhar os processos, ele vai te trazer um painel. Ali você vai ter várias opções, como acompanhar os processos, você vai ter a opção de protocolar, você vai ter várias funcionalidades ali, consultar a pauta. Quando você vai fazer o protocolo da tua petição inicial, algumas informações vão ser exigidas. Na verdade, é como se a gente substituísse a figura daquele distribuidor. O próprio advogado vai cadastrar as partes, vai cadastrar o objeto, o assunto daquele processo. Então, esse é um papel também que o advogado passa a ter neste cadastramento dessa petição inicial. Então, vai ter que ter esses dados, tanto para elaborar a petição inicial, como para fazer esse cadastramento. Vai ter que identificar corretamente qual é o objeto daquele processo, quais são os assuntos que estão sendo tratados, vai identificar se tem pedido de justiça gratuita ou não, porque isso já interfere na própria distribuição, se tem pedido de tutela provisória de urgência ou não, porque também interfere, né, na necessidade ou não de uma decisão interlocutória do juiz. Então, na hora de fazer esse cadastramento, já tem que fazer a indicação destas informações. Tem que ali também atribuir o valor da causa, entre outros. Então, esse é o sistema do EPROC. Você consegue fazer também o certificado digital por diferentes formas, mas normalmente a OAB ela já possui alguns convênios. Aí eu recomendo que você se certifique na sua comarca, quais são os convênios que a OAB já tem, que facilitam a vida, né, que já estão próximo de você. Não sei se a sua cidade é grande, pequena, mas enfim, talvez ela tenha ali uma forma de atender às suas necessidades. Aqui, por outro lado, eu trago o site do TRT da 4ª Região, e aqui também nós temos
algumas orientações sobre o PJE. Por exemplo, a legislação aplicável. Então, se você ficou com dúvida sobre a tramitação, sobre prazo, sobre como funciona o PJE, tem a legislação indicada no próprio site. Tem um link que é bastante útil, que é como utilizar o processo judicial eletrônico. Então, ele vai falar sobre o cadastro do advogado, porque a primeira vez que for acessado o sistema vai ter que ser feito este cadastro, e normalmente ele é interligado com a própria OAB. Vai ter informações sobre o manual mesmo, de como atuar o advogado naquele processo, o manual do perito, vai ter orientações sobre o PDFA. Aqui é importante dizer que para o processo judicial eletrônico se exige o protocolo de documentos na versão PDFA. Então, você vai transformar o seu Word, a sua imagem, em PDFA. E neste site existem as orientações e tem lá como você deve preparar o seu computador, inclusive, para fazer essas transformações destes documentos. Também é importante destacar, pessoal, que existe uma limitação, a depender do sistema, de kbytes, enfim, que esse arquivo pode ter, de quanto ele pode pesar, né, em termos de sistema eletrônico, porque caso contrário você vai ter que também fragmentar esse documento para poder juntar ao processo. Então, por vezes, quando o documento é muito pesado, você não vai conseguir fazer esse protocolo dele integral, mas você pode fragmentar se for o caso. Tem também aqui demonstrativos, né? E entre outras informações. Quando você acessa o PJE, ele já vai te exigir se você quer o PJE de primeiro grau ou segundo grau. Quando você clica nele, você também tem a mesma coisa que aparecia lá para o EPROC. Ou você vai entrar através do modo assinatura, por certificado digital, ou por CPF e senha. Da mesma forma, quando você faz o seu login, né, você tem duas formas de obter o certificado digital. Você pode ter o certificado digital através de um token, né, que é uma espécie de pendrive que você vai colocar no seu computador para poder fazer. Isso vai conferir, como eu dizia, que é você mesmo que está protocolando aquele documento. Né, e ele é pessoal, sob sua responsabilidade. Se porventura você perder, você tem que... claro, tem uma senha, é uma questão de segurança, né? Além do token, você também pode ter aquele certificado através da própria carteirinha da OAB. De qualquer forma, quando você for fazer esses logins, você vai ser solicitado que você digite a sua senha. Então, às vezes é chato, às vezes o sistema demora, às vezes o sistema pede várias vezes a senha. E isso é importante porque, como eu dizia, é documento pessoal, é de sua inteira responsabilidade o que está sendo praticado, porque está sendo assinado por você. Então, por essa razão, todo esse cuidado quando da utilização do certificado digital. Você vai entrar no sistema do processo judicial eletrônico, também você pode consultar processos, você pode fazer o cadastramento das petições iniciais ou peticionar naqueles processos que já estão em movimento, que já tem uma movimentação. Você pode, enfim, acompanhar, verificar a pauta também, isso tudo através de estar logado no processo judicial eletrônico PJE. Isso na Justiça do Trabalho. Trouxe também aqui para vocês o acesso que nós podemos ter também no site do Tribunal de Justiça. Estou trazendo do Rio Grande do Sul. Você recomendo que faça essa conferência também no seu tribunal. Por exemplo, no processo na Justiça Estadual, nós também já estamos tendo a implementação do EPROC. Aqui no Rio Grande do Sul já está se implementando o EPROC. Também nós vamos ter aqui várias informações, tutoriais, linha do tempo, o próprio acesso ao sistema. Aí vai trazer aqui quais são também os navegadores que você pode utilizar. Os sistemas em si, eles não são difíceis, mas você tem que ter muita atenção nos primeiros acessos. Por exemplo, quando você estiver protocolando uma petição,
e você for carregar documentos, e muitas vezes você tem muitos documentos para carregar, então já reserve um tempo, não faça no último dia do prazo, porque a primeira acesso que você vai ter, você vai demorar um pouco mais. Então imagine que você, ao invés de fazer uma petição inicial, você tenha uma contestação para apresentar, e você deixou para o último dia do prazo. Aí naquele dia você não lembrava que tinha que escanear os documentos, aí você teve um problema com o certificado digital, que não tá reconhecendo, aí o sistema não abre, aí está demorando para carregar os arquivos, e você entra em desespero. Isso já aconteceu comigo, né? Já aconteceu comigo várias vezes, não de deixar para o último dia do prazo, mas de entrar em desespero, porque a tecnologia, às vezes, ela nos surpreende com algumas coisas, e para quem é leigo, às vezes é muito simples de resolver. É só ir lá habilitar alguma coisa, mas até você descobrir que era só isso que precisava fazer, você quase surta. Então a dica é não deixar para o último dia do prazo, para justamente evitar esses estresses, e também para que você tenha tranquilidade de fazer esse protocolo. Temos uma vantagem muito grande com o PJE, com o EPROC, com esses sistemas de processo eletrônico. Qual é? Eu evito o deslocamento. E também isso torna o processo, de certa forma, mais rápido, né? Porque aquele trabalho que o professor Guilherme falava, aquela estrutura que precisa ter de pessoas trabalhando para fazer, o sistema automaticamente já vai fazendo. Só que nós temos uma questão que ainda é contrária. Qual é? A inexperiência, né? E até o próprio desconhecimento de algumas coisas em termos de tecnologia da informação, que faz com que o advogado, muitas vezes, ele tenha que dedicar muito tempo para resolver coisas simples. Com o passar do tempo, essas informações vão ficando mais claras e ele vai conseguindo agir de forma mais rápida. E eu falo isso por experiência própria. Nos primeiros peticionamentos, o coração parecia que ia sair pela boca, porque você tinha medo de, vai que eu junte um documento errado. E se eu juntar? Como é que faz? Porque você está lá carregando documentos. Então, o ideal já, parece bobagem falar, mas separe uma pastinha na sua área de trabalho, já com os documentos prontinhos, que são aqueles para aquela ação. Não deixe solto, porque senão você corre o risco de colocar um documento errado nesse processo. Então, faça tudo, confira e faça esse protocolo sempre com uma margem de tempo para, se porventura preciso for, você revisar, conferir, analisar. Bem, e aí, depois que esse processo for distribuído, quando ele é sistema eletrônico, você já vai receber uma mensagem com o número do processo. Você já vai ter ali o retorno, o número do processo, já vai estar cadastrado. Diferente de uma distribuição de um processo físico. No processo físico, você vai largar lá a petição e aí depois você vai saber qual é o número para poder fazer o acompanhamento dele. No processo eletrônico, isso já é automático. Por isso que eu sou uma defensora e acho que é um caminho, com certeza é um caminho sem volta e que traz muitas vantagens para o dia a dia dos advogados. De todos os operadores do direito. Mas precisamos estar sempre nos atualizando sobre as mudanças do sistema, sobre possível indisponibilidade do sistema, enfim, para não termos esse problema. Bem, de qualquer forma, feita essa distribuição, seja física, seja eletrônica, nós vamos ter um despacho, vamos ter determinação da citação, se for processo cível, notificação, enfim. E, em regra, processo cível ou processo de trabalho vai ter uma primeira audiência para tentativa de conciliação ou mediação. Processo civil, possibilidade de mediação também. E aqui eu quero conversar um pouquinho com vocês a respeito do papel do advogado nesta audiência. Se é uma audiência de conciliação ou ainda de mediação, qual é o papel do advogado? O advogado também, como dizia o professor Guilherme antes, também tem um papel importante para esclarecer sobre as vantagens, sobre os riscos da demanda, sobre a viabilidade ou não daquela pretensão. Então, imagine que você seja o advogado da parte adversa e você é inexperiente, não sabe se aquela ação pode ser julgada procedente ou não, é o teu advogado que vai orientar. Aliás, é você, advogado, que vai orientar essa parte a respeito da possibilidade ou não
Então, o advogado, neste primeiro momento, eu falo isso, eu sei que na vida real a gente encontra situações contrárias, mas o papel do advogado aqui não é fomentar litígio. O papel do advogado aqui é orientar as partes sobre as vantagens da conciliação ou da mediação, sobre aquilo que o direito prevê a respeito do assunto. Por exemplo, será que é certo que eu vou ganhar essa ação? Será que eu vou ganhar 50 mil reais? É o advogado que vai dizer, olha, eu já vi decisões que concederam 30, não, eu vi decisões que concederam 100. É ele que tem essa experiência para poder tratar. Falando nisso, eu quero, sem perder o gancho, eu quero não deixar de falar para vocês o seguinte: quando você vai minutar uma petição inicial ou vai fazer uma defesa, tem algo que é muito importante. Fazer pesquisas. Eu sou uma eterna pesquisadora, mesmo que seja uma matéria que eu já tenho uma certa afinidade, que eu já tenho uma certa habilidade, eu vou pesquisar. Porque às vezes o entendimento do tribunal pode ter mudado, e principalmente com relação a alguns critérios. Quanto é que será que o tribunal está dando de dano moral em determinada situação? Não sei, vamos pesquisar, vamos ver como é que está sendo as decisões a respeito. Será que efetivamente o tribunal tem reconhecido esse direito? É bom pesquisar. Pesquise em artigos da internet, claro, de fonte confiável, pesquise na jurisprudência, pesquise na doutrina. Para quê? Para que quando você for fazer essa orientação do seu cliente, você possa trazer todos os caminhos. É claro, você foi contratado para fazer a petição inicial e defender que a pessoa tem o direito, mas vai chegar nessa audiência e talvez a parte contrária ofereça menos do que está sendo pleiteado. E aí, você vai aceitar ou não vai aceitar? Depende. Você, enquanto advogado, pesquisou? Será que efetivamente aquele valor que foi pedido será concedido numa futura sentença que pode vir daqui a 2, 3 anos? Será que, se tiver recurso, quanto tempo mais esse processo pode demorar? Então, será que é vantajoso para o cliente, talvez aqui em 4 meses, resolver esse litígio, mesmo ganhando menos do que iria ganhar, talvez em 5, 6, 7 anos de processo? Essas são algumas ponderações que você tem que fazer com o seu cliente. E dizer, olha, você vai deixar de ganhar tudo aquilo que a gente pretendia, mas, por outro lado, você está resolvendo esse litígio num tempo menor, e está recebendo esse valor num tempo menor. Ou, você quer continuar com o processo, ok, você pode conseguir um valor maior, mas terá uma tramitação longa do processo. Essa orientação é papel do advogado fazer. Aqui, o advogado não pode ser um empecilho para ele impor a sua vontade, mas sim de orientar as partes sobre o que pode e o que não pode acontecer. E aí, volto a dizer, essa é uma audiência de conciliação, nada de brigas. E muitas vezes a gente vê o próprio advogado fomentando, atiçando o litígio. Não é esse o intuito. Se as partes não têm interesse, ok, não têm interesse na conciliação. Os juízes normalmente vão dar uma forçada para que este acordo aconteça. Eles vão tentar fazer com que o acordo aconteça por um motivo. Primeiro, porque eles têm um monte de processos e é claro que a solução consensual vai diminuir aquela pilha de processos para uma futura sentença ou para a instrução mais tarde. Mas também por outra questão que nós também, advogados, temos que nos conscientizar. Nem sempre a decisão judicial é a melhor solução para o nosso conflito. Aliás, eu acredito que ela nunca é a melhor solução. Porque sempre vamos ter, com uma sentença, nós vamos ter uma parte que venceu, outra que não venceu, ou que foi parcialmente vencida. Enfim, as duas partes não vão ficar totalmente satisfeitas com o resultado. É sempre alguém vai ficar descontente. Com a possibilidade de uma conciliação, nós podemos ter dali, não digo que saiam totalmente satisfeitas, mas de uma forma que, em algum momento, as suas pretensões foram atendidas. Então, a conciliação ela também é essa possibilidade de você pacificar os conflitos, que é um objetivo máximo da justiça, seja ela justiça civil, criminal, enfim, pacificar conflitos, e também de nós trazermos uma resposta mais rápida do que aquela que pode vir ao longo de vários anos do processo. Advogado, nessa audiência, gente,
ele deve orientar a parte, como eu falei, previamente, sobre o que vai acontecer nessa audiência. Durante a audiência, tentar manter a ordem, inclusive, se seu cliente se alterar, recomendar que mantenha uma postura mais serena. E, claro, agir dentro da urbanidade, com o magistrado, com os seus colegas. Bem, encerrado esse momento da conciliação, se não foi obtida a conciliação, ou se as partes não pretenderam, no caso da Justiça Civil, se não pretenderam a conciliação, nós teremos um momento da apresentação da defesa. Assim como a petição inicial, a defesa claro, notadamente a contestação aqui, ela é a petição mais importante. Então, para o autor, a petição mais importante é a petição inicial, para o réu, a contestação. Essa contestação, ela também vai ter que trazer a indicação da competência, se porventura tiver uma divergência com relação à competência, esse é o momento para esclarecer, mas eu quero lembrar vocês que na contestação nós temos um papel muito importante, que são com relações às matérias preliminares, com relação às matérias prejudiciais e com relação ao próprio mérito. Isso porque, se você foi contratado como advogado, está diante de uma petição inicial e você tem um papel importante. Primeiro, checar as questões processuais. Isso não é, não é algo que o seu cliente vai fazer sozinho, por conta. Ele não sabe se há litispendência, se há coisa julgada, se há uma inépcia da petição inicial, se há uma incapacidade da parte, um defeito de representação. São questões processuais. Lá no Código de Processo Civil, nós temos o artigo 337, que fala sobre todas as matérias que devem ser arguidas pelo réu antes de discutir o mérito. Então, também aqui um papel muito importante do advogado é zelar pelo regular processamento daquela ação e para que sejam atendidas aquelas questões processuais. Nós falamos da petição inicial. Se essa petição inicial não tem fato, não tem pedido, da narração dos fatos não resulta logicamente os pedidos, ela vai ser inepta. O advogado tem que vir na sua contestação e, em preliminar, tratar disso. Por quê? Porque isso é uma das causas que extingue o processo sem a análise do mérito. Se eu sou advogado e eu quero me livrar desse processo, meu cliente não quer este processo, muitas vezes eu consigo fazer isso por uma questão preliminar, uma questão processual. Então, é papel do advogado fazer essa checagem de todas as possibilidades que possam ter ali de questões processuais. Se eu notei que o juízo é incompetente, vamos observar. Se eu notei que a petição não veio da forma correta, vamos alegar. Se eu notei que aqui está se pretendendo algo que já foi buscado numa ação anterior, é o advogado que tem que saber detectar e alegar essas questões processuais. Além de alegar as questões processuais, ele tem que verificar se não é o caso de alguma prejudicial. Nós temos dois tipos aqui de prejudiciais: a prescrição e a decadência. Talvez eu nem precise, aliás, eu vou discutir, mas de forma subsidiária, talvez nem se vá analisar o mérito porque essa questão já está prescrita. Ou talvez nem sequer vá analisar o mérito porque estamos diante de uma decadência. E este é o momento de alegar, porque com a prejudicial de mérito, eu vou extinguir aquele processo com a análise do mérito. Com a análise do mérito significa que essa parte não vai poder invocar e discutir esse mesmo assunto novamente. Então, desculpem, papel do advogado nessa contestação: verificar todas as questões processuais. Todas as questões processuais. E depois verificar se não é o caso de prescrição ou decadência. Agora, atenção, gente. Não é para você fazer todas as preliminares que estão no artigo 337. Ou não é para você arguir prescrição ou decadência quando elas não existem. É para você verificar se efetivamente é o caso delas. Porque
nós também não podemos usar da deslealdade processual e fazer uma contestação aqui de 50 páginas. Assim como a petição inicial ela não deve se ater a coisas irrelevantes para o processo, a contestação também não. Senão ela vai cansar o magistrado e isso não é bom para ninguém. A contestação ela também tem que ser objetiva, clara, e ela tem que trazer a repulsa ao que foi tratado na inicial. Se algo não foi tratado na inicial, eu preciso trazer na contestação? Não. A não ser que seja uma hipótese de fazer reconvenção. Mas caso contrário, eu não preciso trazer estes pontos, esses itens para a minha contestação. Muitas vezes a pessoa chega lá o processo é um jogo de sentimentos, né? Chega aquela pessoa que recebeu aquela citação transtornada e tem um monte de questões a relatar em face daquele autor daquela ação. Você tem que filtrar e dizer, bom, para esse processo, o que importa é este fato. O que não importa, o que não interfere, eu não vou trazer, porque isso só vai tumultuar. Lembrando, gente, se eu quero um processo célere, eu tenho que concorrer para essa celeridade. Muitas vezes o advogado que faz uma petição enorme, que não é totalmente claro, que traz informações irrelevantes, um advogado que traz numa contestação fatos impertinentes, teses indevidas, isso tudo vai fazer com que o processo também demore, porque alegou um fato, tem que provar, aí vai produzir fato sobre um fato, vai produzir prova sobre um fato que ao cabo não é relevante. É claro que o juiz vai fazer esse filtro, mas para ele fazer esse filtro também nós vamos estar movimentando o Poder Judiciário. E finalmente, com relação ao mérito. O mérito, ele tem que se ater ao que foi pedido na petição inicial. Ao que foi pedido na petição inicial. Então, tudo que foi pedido na petição inicial deve ser rebatido na contestação. Isso se chama impugnação específica. E nós temos que utilizar também aqui do princípio da eventualidade. Significa que, assim como podemos ter teses subsidiárias na petição inicial, nós também podemos ter teses subsidiárias na contestação. E o exemplo clássico disso é, eu tenho uma alegação de prescrição, mas, subsidiariamente, se a prescrição não for acolhida, quanto ao mérito, eu tenho uma defesa. Então, essa possibilidade de fazer pedidos subsidiários, também ela vai vir aqui na nossa contestação. E é claro que a contestação, ela busca ou a extinção do processo, ou a improcedência daqueles pedidos que foram trazidos pelo autor. Muito bem, apresentado, e aí se for processo judicial eletrônico, gente, essa apresentação da contestação, ela também vai se dar no processo judicial eletrônico. Protocola, faz o carregamento de todos os documentos. E aí, nós vamos para uma outra etapa, que é a da produção das provas. Quando a gente fala em provas, talvez seja um dos papéis mais importantes do advogado, uma tarefa importante do advogado é justamente verificar se aquilo que está sendo alegado aqui nestes fatos da petição inicial podem ser provados de imediato, através de documentos, por exemplo, que vão acompanhar essa petição inicial, ou que podem ser comprovados ao longo do processo, como, por exemplo, com uma perícia ou com a prova testemunhal. Quando eu vou alegar esses fatos, eu já tenho que pensar estrategicamente. Como é que eu provo isso? Se eu estou alegando que aconteceu um acidente de trânsito, aconteceu, tem boletim de ocorrência, essa é uma prova documental que eu terei que juntar. Eu já tenho prova? Eu pedi para o meu cliente esta prova? Bem, juntei a prova documental. Bom, mas eu comprovei o acidente. Que a pessoa está incapaz, eu vou ter que comprovar através de uma perícia. Aliás, posso até trazer atestados médicos, mas provavelmente o juiz vai determinar uma perícia para complementar e para verificar se efetivamente aquela situação atestada pelo médico, ela se relaciona com aquele acidente sofrido. Muito bem, nós poderemos ter então uma prova pericial. Mas se eu quiser discutir quem foi o responsável por aquele acidente de trânsito, se foi o autor ou se foi o réu,
nós talvez tenhamos que tratar de prova testemunhal para dizer aqui como é que estava a via, se foi observado ou não os sinais de trânsito, se os sinais de trânsito foram observados ou não, se, enfim, como estavam as partes no dia do acidente, como é que ficou a situação. Então, esses detalhes, eles podem ser provados. E eu já tenho que alertar o meu cliente também a respeito disso. Olha, talvez você vai ter que ser submetido a uma perícia. Olha, talvez nós teremos uma audiência e que a gente tenha que apresentar testemunhas para este fato. E a mesma coisa para a contestação. Se você está dizendo que não é o responsável, que a pessoa não está acometida daquela enfermidade, que aquilo não resultou do acidente, ou que a causa do acidente foi uma conduta de terceiro. Enfim, tudo isso tem que ser planejado e pensado estrategicamente, já pensando nas provas que podem ser produzidas. Falando nisso, tanto na petição inicial como na contestação, nós vamos protestar pela produção das provas que entendemos direito e que devidas são para aquela resolução daquele nosso processo. Quando a gente fala em provas aqui, então eu estava falando para vocês da perícia. O papel do advogado na perícia qual é? Bom, ele não é técnico, ele não tem o conhecimento técnico. Tanto é assim que, por mais que o advogado vá ler artigos a respeito, por mais que ele vá buscar conhecimento, ele não é o técnico. O juiz nomeou um perito justamente porque nem o juiz, nem os advogados, nem as partes têm condições de fazer aquela afirmação categórica. Somente esse terceiro que tem o conhecimento técnico. O que o advogado pode fazer é elaborar quesitos, porventura, impugnar aquela perícia. Por quê? Porque existem perguntas que você pode direcionar para aquilo que você precisa saber no processo. Ora, eu quero saber se efetivamente foi o acidente que trouxe aquela lesão, aquela doença, enfim, aquela patologia para aquela pessoa. Quero saber se aquela patologia incapacita para o trabalho ou não. Quero saber se é possível uma melhora do quadro, se é possível um tratamento, uma cirurgia, enfim. Isso tudo é o contorno para que o advogado vai pensar, justamente pensando num possível resultado do processo. Ora, se eu sou advogado reclamante, eu quero provar que ele está incapaz para o trabalho, por isso devido a uma pensão mensal vitalícia. Ora, se eu sou advogado do reclamante, quero pleitear a possibilidade de uma cirurgia, um tratamento, enfim, e vou querer demonstrar isso na perícia. Já sou advogado do réu, quero demonstrar que aquele evento não contribuiu para essa enfermidade, ou que essa enfermidade ela é passível de melhora sem necessidade da cirurgia, basta fazer um tratamento, enfim, que ela não traz incapacidade para o trabalho. Eles vão fazer perguntas, então advogados fazem perguntas. Quem responde ao perito? E se porventura não responder, não for claro, não seguir o que é pré-determinado para a realização da perícia, que é examinar e responder os quesitos, aí sim podemos ter uma impugnação. Esse é o papel do advogado. Certo? Além disso, o advogado vai poder indicar assistente técnico, que aí sim, este tem conhecimento específico e pode trazer o seu parecer, a sua visão a respeito daquela situação que está sendo objeto de perícia. Então, quem pode contribuir tecnicamente será o assistente técnico. O advogado, ele vai contribuir dentro do seu conhecimento com as questões processuais e não com a questão propriamente médica, enfim, que está sendo discutida. Eu falo isso porque muitas vezes o cliente ele não entende que há essa diferença, né, entre o perito e o advogado. Mas, doutor, como é que o senhor não viu lá que a pessoa estava incapaz? Porque eu não sou médico, eu não tenho este conhecimento. E você tem que alertar o seu cliente a respeito disso, que o resultado da perícia ele não vai depender de você, do advogado, ele vai depender da opinião médica ou engenheiro, enfim, seja lá qual for o tipo de perícia, que é um conhecimento que só este profissional tem, você, advogado, não detém. Então, ou você se subsidia de outros elementos, né, para poder impugnar, ou então não quer dizer que o juiz seja obrigado a seguir aquele laudo para tomar a sua posição, a sua decisão. Mas, enquanto advogado, você tem o seu conhecimento dentro de um determinado ramo, o profissional dentro de outro ramo. Bem,
E, por isso que eu digo, a impugnação ela vai se dar quanto ao não atendimento dos critérios que são previamente estabelecidos para a realização da perícia, não resposta ao que é perguntado, etc. Ou não analisar os atestados médicos que já foram juntados, mas dentro daquilo que o advogado pode fazer. A prova testemunhal, por outro lado. O papel do advogado é orientar aqui as partes de que não é o amigão, não é o parente, que é considerado a melhor testemunha. Por quê? Testemunha, justamente, como você já estudou, aquela pessoa que vai poder prestar compromisso legal. E para ela poder prestar compromisso legal, ela não pode ser amiga, inimiga, não pode ser parente, etc. Então, muitas vezes, o cliente ele quer trazer a mãe, o pai, o avô, essas pessoas para a audiência. Se não tiver outras, ok, vão ser ouvidas como informantes. Mas se tiver outras pessoas, estas devem ser as escolhidas. E, ademais, é importante lembrar que testemunha presta compromisso, como eu disse. Logo, ela não pode faltar com a verdade. Algo que também se deturpa por aí, para que advogado iniciante de carreira não passe por esse tipo de constrangimento, é o advogado que diz o que a testemunha tem que dizer. Sabe por que isso não vai dar certo, gente? Porque vai chegar no dia da audiência, quando o juiz perguntar qualquer coisa que foge ao que ele tinha sido programado para dizer, ele vai travar. Ele vai travar. E se duvidar, ele vai dizer para o juiz, eu não sei porque isso o advogado não me disse o que era para falar agora. E aí, o advogado faz o quê? Cava um buraco para se enterrar, porque é só o que resta, né? Então, o ideal é você orientar que a testemunha diga o que sabe, que não invente nada que não tenha conhecimento e que você precisa que ela traga essa contribuição sobre o que ela sabe a respeito dos fatos. A gente vai continuar falando mais sobre isso na nossa próxima aula, então nós vamos ficando por aqui. A gente segue falando sobre audiência. Na nossa próxima aula falaremos também um pouquinho sobre essa parte final do processo, inclusive sobre a possibilidade de alegações finais orais, recursos e depois vamos pincelar mais algumas coisas sobre execução. Eu te encontro na nossa próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.